Olá, bem-vindo à Capital Nobre, a capital do conhecimento. Este é o nosso curso de capacitação, desenvolvimento e logística de treinamento. Nele falaremos um pouco sobre não só a capacitação de pessoal, como também as formas que isso pode acontecer, como é o desenvolvimento dessa capacitação e como é a logística de toda essa estrutura de treinamento, como isso acontece e por que é importante ter essa logística. Vamos ao módulo 1 do nosso treinamento. Deixamos aqui para você um pensamento inicial a respeito da educação, da inteligência, de como educar os seus povos é importante. Essa é uma frase de Antônio Hermínio de Moraes. Uma coisa é certa, o primado da inteligência veio para ficar. Isso é muito bom, mas é também desafiador. Para as nações pobres, só resta educar seus povos de maneira acelerada. Bem, hoje nós temos algumas questões importantes relacionadas ao T&D, o que antes se chamava de T&D, Treinamento e Desenvolvimento, e algumas empresas hoje já chamam de Capacitação e Treinamento, Capacitação e Desenvolvimento. Na verdade, não há uma mudança muito grande, é uma mudança apenas de nomenclatura. Porém, a mudança interna, sim, esta sim é muito grande. A estrutura mudou bastante. Então, os profissionais de T&D e de RH, recrutamento e seleção, têm uma capacitação muito mais exigida do que era anteriormente. Há uma reinvenção, digamos assim, uma remodelagem para que nós possamos atender às demandas de hoje. Hoje nós temos vários tipos de treinamento, várias modalidades de treinamento, várias empresas ministrando o mesmo tipo de treinamento. E temos as legislações também. Alguns cursos precisam ser atendidos por alguma legislação, precisam atender a alguma legislação. E é exatamente aí que o profissional de T&D precisa ter muita atenção. Algumas empresas oferecem os mesmos treinamentos que outras, porém, é preciso atentar para isso. Ela segue o que exige a legislação, o que exige a norma que eu preciso atender, ou eu apenas estou fazendo um atendimento interno a uma norma da minha empresa, a uma exigência da minha empresa. Tudo isso precisa ser analisado e é sobre isso que nós falaremos a seguir. O mercado atual é muito competitivo. Encontrar um profissional que esteja exatamente no perfil buscado por você ou pela sua empresa não é a tarefa fácil. Por quê? Em alguns momentos, as empresas têm nomenclaturas, têm setores, têm áreas diferenciadas das outras. E uma palavra ou outra que mude pode sim alterar o conteúdo do que se quer. Então, um profissional que tenha um treinamento numa área similar à área que eu atuo, quando vem para a minha área, pode ser que ele tenha dificuldade. E aí, a área de treinamento, o setor de treinamento precisa atuar, precisa observar essas compatibilidades ou não. E a partir daí, montar a planilha de treinamentos do profissional, baseada na matriz de treinamento da empresa. O que a empresa exige para aquele cargo? Será que o profissional tem o que é exigido para o cargo? Se ele não tem, através desse cruzamento, nós vamos buscar no mercado o que é possível para ele, para complementar esta capacitação, este perfil exigido. Esta área de trabalho, a de T&D, pode ter algumas nomenclaturas diferentes, como nós falamos no início. Então, aqui algumas delas que você provavelmente já se deparou na sua trajetória profissional. A mais comum e mais tradicional é o T&D, ou Treinamento e Desenvolvimento. Há também o Treinamento Empresarial, Capacitação e Desenvolvimento, que é o que nós optamos no nosso treinamento, que é a nomenclatura mais moderna, Desenvolvimento de Pessoas, Desenvolvimento de Talentos, entre outras. Aqui, focaremos em capacitação, as formas de capacitação e a logística. Mas vamos tentar entender um pouco, antes de tudo isso, o que é o treinamento e o que é o desenvolvimento. Aqui, citamos para você Idalberto Chiavenato. Ele é um famoso autor, muito respeitado,
na área de gestão de pessoas. Ele é muito utilizado especificamente por quem está iniciando na área. Porém, como os seus temas são bastante consolidados, são bastante conhecidos e os seus livros realmente são muito utilizados nas faculdades, nós vamos utilizar o conceito dele para que você entenda um pouco mais sobre T&D. Porém, existem outras definições, outros autores também muito importantes da área, mas vamos aqui no Hidalberto. O que ele diz? Para ele, treinamento é o processo de ensinar aos novos empregados as habilidades básicas que eles necessitam para desempenhar seus cargos. Ora, nada mais é que verificar o que eles precisam aprender e o que eles já têm, o que eles já oferecem para a empresa. Fazer esse cruzamento e observar quais são os treinamentos necessários que precisam ser buscados no mercado. Alguns desses treinamentos podem ser feitos internamente, através de multiplicadores. Muitas empresas usam essa técnica de ter uma pessoa no setor que pode treinar os novos e pode reciclar os que já estão na empresa também. Mas, pensemos no seguinte, aqui ele cita treinar como ensinar aos novos, porém os empregados que já estão também podem precisar de treinamento em um momento ou outro. Isto porque pode acontecer uma mudança de tecnologia, uma nova tecnologia, uma mudança na forma de trabalhar, podem haver fusões, mudanças internas e, através daí, o treinamento se faz necessário, bem como uma nova pessoa no setor, e aí a mudança de atividade mesmo. Cada profissional que desempenhava uma atividade pode passar a desempenhar outra ou integrar funções. E aí o treinamento se faz necessário. Então, aqui, o que a gente pode dizer? O treinamento é um processo educacional que busca desenvolver conhecimentos dos recursos humanos. Recursos humanos são as pessoas. Então, nós vamos conhecer, aprender através do conhecimento. Isso é o treinamento. E de acordo com Luzia Pacheco, o desenvolvimento das pessoas inclui o treinamento e vai além. Ou seja, a partir do momento que você detém o conhecimento, que você estudou aquele assunto, desenvolveu algo sobre ele, você vai desenvolver esse conhecimento, aprimorar isso, colocar em prática. E aí, o desenvolvimento se faz através da experiência prática, através da vivência, através daquilo que você aprendeu e vai desenvolver no seu setor de trabalho. Claro, é pessoal. As pessoas absorvem a informação de maneiras diferentes e elas vão pôr em prática também de maneiras diferentes. Por isso, muitas vezes, algumas pessoas fazem os mesmos treinamentos que outras e têm um pouco mais de dificuldades, outras um pouco mais de facilidades, porque o conhecimento é seu. A maneira como você internalizou aquele conhecimento é diferente da maneira que outro irá internalizar. Então, a forma de absorção do conhecimento e a forma de colocar em prática é diferente. Tenha sempre essa visão quando você for observar algum treinando ou algum profissional na sua área de trabalho que tem o mesmo treinamento que você. Não é porque treinaram juntos, no mesmo local, com o mesmo instrutor, que terão as mesmas habilidades. Tendo ficado claro a diferença entre treinamento e desenvolvimento, vamos ao desenvolvimento organizacional, que é uma questão um pouco mais complexa, porque ela tem uma noção sistêmica, uma noção macro, é uma dimensão macro do desenvolvimento. Enquanto o profissional precisa ser treinado e desenvolvido, isso vai auxiliar para que a empresa alcance o seu planejamento estratégico, o seu desenvolvimento estratégico. Porque para o alcance das suas metas, o alcance da sua missão, da sua visão, através dos seus valores, é preciso que os colaboradores estejam também alinhados com isso. E esse alinhamento se dá através desse desenvolvimento. Sendo assim, nós temos o treinamento como o primeiro passo, o desenvolvimento como o segundo passo, que é o desenvolvimento de cada colaborador dentro da empresa, no seu setor. Afinal de contas, todos estão interligados. Um setor precisa do outro para funcionar. E através desse desenvolvimento vem o desenvolvimento macro, que é o desenvolvimento da organização. A partir daí, ela pode se estabelecer no mercado, crescer,
e alcançar o seu planejamento estratégico e a sua visão. Lembrando, o que é visão? É aquilo que a empresa quer para o seu futuro. E através do seu desenvolvimento, dos seus colaboradores que foram treinados e capacitados, ela vai alcançar esse objetivo. Exatamente através de pessoas, sempre. Por isso a área de treinamento é tão importante. Por isso é preciso ter colaboradores tão bem treinados e tão capacitados para essa área, para terem essa visão de que cada colaborador é importante para o processo da empresa, para o alcance da missão, da visão da empresa através do seu desenvolvimento. Não adianta ter os valores internalizados, conhecer a missão, saber a visão, se você não consegue auxiliar fazendo o seu trabalho. Aí, o profissional de T&D precisa estar atento para todos os setores, observar atentamente os colaboradores, o seu desenvolvimento, a sua avaliação de desempenho para atuar. Hoje percebemos que a área de treinamento e desenvolvimento, ou capacitação e desenvolvimento, cresceu bastante. E com esse crescimento vem também a especialização. Por isso, cada vez mais é importante que o profissional que lida com capacitação esteja bem treinado, conheça o mercado, conheça as empresas que fazem treinamentos, tenha suas avaliações de reação sempre à mão para observar o que pode melhorar ou não naquela empresa que se busca, se já houve experiência com ela, mas também porque cabe a eles fazer o cruzamento das informações da matriz de treinamento da empresa e da LNT. LNT é o levantamento de necessidades de treinamento, o que é feito através do que o profissional já tem, do que ele já oferece e daquilo que ele precisa. Ou seja, contrata um profissional, que não é fácil encontrar no mercado um profissional como a gente quer, porém, aquele treinamento que ele já tem, a experiência, a capacitação que ele já tem, já fica com ele, é claro. E aí, nós precisamos saber, está compatível com o que precisamos? Se não está, faremos esse cruzamento e teremos o levantamento da necessidade de treinamento desse profissional, de acordo com a matriz da empresa, de acordo com o que a empresa preconiza. Mas isso estará descrito na descrição de cargos. Todos os cargos têm a sua descrição, tem lá as suas especificações, o que é necessário, o que é imprescindível, o que é apenas recomendado, e através dali vamos saber também sobre os treinamentos e os conhecimentos. Aqui o modelo de descrição de cargos. O que vem nele? Em geral, o seu título, a área de atuação e uma descrição sumária, descrição analítica. Varia, claro, de empresa para empresa, mas em geral tem uma descrição sumária e uma mais específica. E aí dizemos escolaridade, experiência, habilidades, conhecimentos e outras questões. Ali, nós vamos saber exatamente o que esse profissional precisa ter em termos de conhecimento, em termos de experiência. E aí, faremos o cruzamento com a matriz de treinamento da empresa. Ou seja, buscaremos preencher todos aqueles requisitos que são necessários para a empresa, mas que o profissional, porventura, não tenha. A partir daí, com o treinamento. Mas por que nós devemos treinar? Pode ser que esse treinamento saia bastante caro e a empresa não tenha condições de custear agora. Mas pensemos no seguinte, se é caro treinar, talvez seja mais caro ainda permitir que o profissional execute o trabalho sem o conhecimento necessário. O treinamento faz parte do planejamento estratégico. Se a empresa quer alcançar determinado patamar, determinado nível, ela precisa que seus profissionais estejam capacitados para isso, para auxiliá-la nesse processo. Porém, o profissional de capacitação precisa ter muito cuidado para determinadas atividades. Por exemplo, ao buscar uma capacitação para determinado profissional, é preciso observar se existem normas, leis, requisitos legais necessários que se precise observar e que precise respeitar. Se houver essa necessidade, opte sempre por empresas que estejam de acordo com esses requisitos legais. Muitas empresas oferecem o treinamento, porém, elas podem não estar certificadas, se houver necessidade de certificação,
e elas podem não ter o treinamento completo, ter apenas aquele compacto. Esteja atento a isso. Pensando em treinamento, quem nós vamos treinar? Ora, os treinandos, os alunos, os profissionais. Aqui use o nome que melhor couber a você. Sejam os profissionais da área de contabilidade, os alunos do curso de engenharia ambiental nível 2. Aí você utiliza a nomenclatura necessária. Como treinar? Quais são os seus métodos? Quais são os seus recursos? Em que? Aqui, quando você utiliza um título, pode ficar um pouco vago. Para você programar esse treinamento, utilizando um título acessível a todos, ficaria muito mais fácil. Até porque pode ser que a pessoa que vai aprovar o seu treinamento, o seu orçamento de treinamento, não conheça aquele título que você usou. Então, use de uma forma um pouco mais genérica e, se necessário, especifique a seguir. Por quem? Instrutor ou treinador ou empresa. Quem fará esse treinamento? Se for uma pessoa bastante conhecida no assunto, renomada, colocando o nome da pessoa, é claro que você vai ter um chamariz melhor até para provar o seu orçamento. Onde treinar vai ser um local interno, treinamento externo. Vai ter necessidade de viajar. Quando treinar? A época, o horário do treinamento. Atente para períodos sazonais de atividade. Caso a sua empresa seja sazonal, pode ser que nesse momento que você agendou, haja um pico de trabalho e seja necessário reprogramar. E para que treinar? Os objetivos normalmente são objetivos mais claros, mas podem ter coisas mais específicas. Esse é o modelo de Kevenato. Então, nós não podemos mexer porque é um modelo já estruturado. Porém, aqui, talvez seja importante acrescentar a questão do custo. Qual é o custo dessa programação de treinamento? Porque aqui você lida não somente com um instrutor ou com uma empresa, mas também com deslocamento, alimentação, hospedagem e outras questões que possam estar envolvidas. Então, atente para o orçamento sempre. O valor desse treinamento precisa estar dentro do seu orçamento. Aqui temos alguns indicadores de treinamento. Falamos que, em geral, é por conta de mudança de atividade, novas tecnologias, novos funcionários, mas existem outros motivos também. Expansão da empresa ou admissão de novos funcionários, absenteísmo. Pode ser que alguma pessoa entre de férias e aí o profissional que irá substituí-la precise de treinamento. Neste caso, pode ser um treinamento com multiplicador interno. Reduz os custos, reduz o tempo e pode ser mais fácil, pois a pessoa vai estar ali sempre próxima para tirar dúvidas. Porém, no caso de uma licença médica, uma licença maternidade que pode durar 4, 5, 6 e agora até 7 meses, quando a licença tem 6 meses e a mulher opta por mais um mês de férias, 7 meses fora da empresa, então essa falta será muito maior, muito mais grave, muito mais importante. E aí quem irá substituir pode precisar treinar também. Produção ou comercialização de novos produtos. Importantíssimo. O que é novo precisa ser conhecido. Mudanças nos programas de trabalho ou de produção. Toda mudança, a princípio, gera um pouco de receio, um pouco de medo, porém, o conhecimento, através do treinamento e do desenvolvimento, faz com que as pessoas se sintam mais adaptáveis, mais facilmente adaptáveis ou mais seguras para essa adaptação. Modernização dos equipamentos e novas tecnologias. Obviamente, o que é novo precisa ser conhecido exatamente como a questão anterior. Redução do número de profissionais na organização. Se houver um corte de pessoas, quem fazia uma tarefa talvez precise fazer 2 ou 3 e vai ter que conhecer todas elas. Substituição ou movimentação de pessoal. Se uma pessoa foi demitida e entra uma outra, se essa pessoa foi mudada de setor simplesmente, aí na verdade são 2 treinamentos. Treinamos no novo e treinamos quem chegou. E também alguns casos
que são mais importantes, como nós falamos, no caso dos treinamentos mandatórios. Observe isso. Se você trabalha numa empresa em que alguns treinamentos são mandatórios, se você trabalha numa empresa offshore especificamente, tenha muita atenção para os treinamentos mandatórios, além do período de renovação deles. Muitos precisam de renovação e a renovação deve ser feita dentro do prazo, senão o seu profissional certamente não irá embarcar. Caso ele consiga, você terá um problema maior ainda do que ele não embarcar. Então tenha muita atenção a isso. Aqui algumas outras questões, existem outras também, mas nós listamos para você as mais comuns, porém, baixa qualidade de produção, comunicação deficiente, mau atendimento ao cliente, erro nas execuções de ordens. Erros na execução de ordens é uma coisa muito comum, porque muitas vezes o profissional acaba tendo receio, medo, vergonha de pedir uma nova explicação. E aí você acha que ele entendeu, mas não entendeu, ele acaba executando errado. Estas são algumas das motivações de treinamento. Excesso de erro dos funcionários também pode estar ligada ao erro no entendimento, mau aproveitamento do espaço disponível, avarias frequentes em equipamentos e instalações. As pessoas podem não estar sabendo usar o equipamento. Muitas pessoas têm dificuldade com informática ainda. Alguns podem achar engraçado ou impossível, mas não é. As pessoas ainda têm um pouco de dificuldade. Relações deficientes entre profissionais. Pessoas que trabalham juntas precisam se entender. Elevado número de acidentes. Nenhuma empresa quer ter acidente. A meta é sempre acidente zero. Baixa produtividade. Pouca versatilidade dos profissionais. Relações deficientes entre o pessoal e pouco interesse pelo trabalho. Assim como outras que você pode estar listando nesse momento, mas aqui nós citamos as mais conhecidas e as mais comuns, até mesmo na nossa prática. Aqui nós temos um fluxo básico, bem simples, do levantamento de necessidades de treinamento. Após aquele cruzamento de informações, onde você viu o que o funcionário tem e o que a empresa precisa, você identificou a necessidade de treinamento dessa pessoa. A partir daí, você projetou, você planejou o treinamento. Que nós mostramos para você um planejamento de Chiavenato. Incluímos ali, sugerimos ali a inclusão da questão financeira. Então, quem vai ser treinado, quando, onde, por quê, como, quais são as mídias, quais são os recursos e quanto isso vai custar para a empresa. Há a execução do treinamento, essa pessoa é encaminhada para o treinamento. Quando ela retorna, nós fazemos a avaliação dos resultados do treinamento. E aí, é um ciclo, na verdade. Por quê? Identificamos que o treinamento foi eficaz através da avaliação? Ótimo. Se não foi eficaz, o que aconteceu? Que mudanças devem ser feitas? Quais foram os erros para que eles não sejam novamente cometidos? O treinamento é importante, sim. Por quê? Responder essa pergunta é crucial para a área de T&D. O treinamento é importante porque a empresa visa lucro. Se ela visa lucro, ela precisa ser produtiva. Para ser produtiva, o seu profissional precisa ter conhecimentos e habilidades necessárias para executar o seu trabalho. Isso só vem através do treinamento, através do conhecimento. Quais são as questões tratadas nesse treinamento para alcançar a produtividade? Nível técnico, potencial humano, relações humanas, a solução de problemas que esse profissional é capaz de desenvolver e a qualidade dele e o rendimento no trabalho. Ninguém rende igual a ninguém. Ninguém tem o mesmo potencial que ninguém, as mesmas habilidades. Isso são questões subjetivas. São questões internas de cada um. Porém, o treinamento pode auxiliar. Pode levar uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade em determinada tarefa a desenvolvê-la a contento com o passar do tempo, porque ela terá conhecimento técnico. Conhecimento técnico é muito importante. Com isso, nós tratamos também de outras questões muito importantes. A competência técnica, conhecimento necessário, ajuste no espectro de atuação.
na maneira como a pessoa faz, como ela executa o seu trabalho. Você já ouviu falar a respeito de pessoas que não tiveram aulas, porém aprenderam sozinhas a tocar violão, a tocar um teclado? O conhecimento dela é louvável, ela sabe tocar, ela tem habilidade para isso, mas ela não tem o conhecimento técnico. Aquilo que outros tiveram aulas, que estudaram a técnica do violão, a técnica do teclado, quem não estudou pode ter alguns vícios que acabem por atrasar um pouco as notas, por criar umas dificuldades, porque ela não tem exatamente a técnica, ela não tem exatamente aquilo que é necessário para desenvolver de uma maneira mais fácil o seu trabalho de tecladista, de violinista ou de qualquer outra área. As atitudes também podem ser tratadas, melhoradas através do treinamento e o próprio desempenho profissional. À medida que tudo isso é ajustado, é observado através do treinamento, através do aumento das potencialidades da pessoa, obviamente o seu desempenho vai ser maior. Temos aqui um processo de treinamento, um ciclo, uma estrutura simples. Bem, isso será estudado mais a fundo no módulo 2. Mas, para você conhecer já agora, falamos um pouco do inventário da estrutura. O que seria esse inventário da estrutura? Nada mais é do que o que foi falado há um tempo atrás, há alguns minutos, a respeito de quem será treinado, como, quando, por quê e qual o valor disso. As reservas e outras providências. Ora, se o profissional sairá do país, é preciso que você cuide de passaporte, caso ele não tenha, visto, hospedagem, passagem aérea e outras questões. Se for interno, você tem que fazer a organização também do trabalho dele, informar ao setor que ele irá ficar um período fora. A divulgação, informar esse profissional a respeito desse treinamento, data, horário e local. Porém, se você fizer uma união da reserva e das outras providências com a divulgação, tenha certeza de que ele ficará muito mais feliz. Imagine se você reservar esse treinamento para o dia do aniversário do filho dele. Bem, se não tiver outro jeito, infelizmente ele terá que ir. Se não, tente conversar e tente ajustar a data com o seu profissional. Elaboração e confecção de materiais, muito mais no caso dos treinamentos internos. Mas nos externos pode ser que seja necessário encaminhar alguma coisa, algum material. A execução e acompanhamento, execução, treinamento propriamente dito, e o acompanhamento, em geral, é à distância. Avaliação e retorno. Você precisa saber se o profissional gostou, se foi importante para ele, se auxiliou realmente no aprendizado dele. E aí nós temos avaliações. A avaliação, por exemplo, que nós chamamos de avaliação de reação. E a partir daí, por que voltamos ao inventário? Por que é um ciclo? Porque pode ser que a avaliação não seja positiva. Tanto a avaliação imediata quanto a avaliação posterior. E a partir daí, você precisará tomar uma ação. Vamos no capítulo 2, no nosso módulo 2 do treinamento, conhecer um pouco mais, pormenorizadamente, essas etapas e outras questões do ciclo de treinamento. Até já!